Nesse bate-papo de hoje com vocês, essa videoaula, eu quero definir e aprofundar um pouquinho mais o assunto H1N1, ou infecção pelo vírus influenza, que é o H1N1, que é um dos tipos de influenza. A influenza tem tipo influenza A, B, C, D, e cada um desses tem vários subtipos. Então você pode ter gripe várias vezes ao longo da sua vida, diferente, por exemplo, do sarampo, que em tese seria só uma vez. E eu vou falar das complicações que podem decorrer do próprio vírus, as complicações provocadas pela imunodeficiência que esse vírus provoca no teu organismo e aí o surgimento de doenças bacterianas. Vou falar também das complicações do tipo autoimune, onde o teu organismo produz um determinado anticorpo que agride ele próprio, levando a uma síndrome autoimune, que é a síndrome de Guillain-Barré. E vou falar também da possibilidade do risco do vírus da gripe, H1N1, ou qualquer outro vírus H1N1, descompensar um quadro crônico, como uma doença pulmonar crônica, cardíaca crônica, renal, hepática, enfim, qualquer problema crônico pode ser agravado com vírus influenza. E quando eu falo qualquer problema crônico, leia-se obesidade como problema crônico, leia-se sedentarismo como problema crônico, porque são situações que provocam em você uma reação inflamatória crônica. E quando você tempera, entre aspas, essa doença inflamatória crônica e coloca lá o vírus influenza, a tendência é piorar. Então, peço que você já dê o seu like aqui, se inscreva aqui no canal Dr. Migovski. Eu tenho 2 canais no YouTube, o Dr. Migovski, que é esse que você está me assistindo, e também o outro, que é o professor Edmilson Migovski, que está aí cheio de restrições, infelizmente, por causa da plataforma, e a minha ideia é potencializar e aumentar esse canal para, se amanhã ou depois a plataforma bloquear e me cortar, eu já tenho um outro canal de reserva. Então, eu sempre vou colocar conteúdos aqui também, peço que vocês deem o seu like. Então, as complicações do próprio vírus, esse vírus pode, ele próprio, dar uma pneumonia grave, levando o que a gente chama de SARA, que é Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto, onde o pulmão fica totalmente comprometido e a falência respiratória é o mais temido nesses casos. Eu posso ter esse vírus agredindo o sistema nervoso central, levando a meningoencefalite pelo vírus influenza. Você pode ter miocardite pelo vírus influenza. Você pode ter inflamação em outros lugares e não só no pulmão ou na via respiratória. Então pode acometer o sistema nervoso central, pode acometer o coração também. E para você tentar fazer com que isso não ocorra, é trabalhando em cima da resposta imune da pessoa. Eu vou falar um pouco sobre isso. Existem algumas complicações que ocorrem porque esse vírus se replica, compromete a tua resposta imune, provoca secreção em seios da face, secreção pulmonar, e esse seio da face cheio de secreção serve, infelizmente, de meio de cultura para o desenvolvimento de bactérias. Então, você normalmente tem bactérias no seu organismo, nos seios da face, na orofaringe, e que se mantém com um certo equilíbrio, porque não tem nutrientes e a tua imunidade está bombando. Quando vem alguma coisa, e o vírus influenza faz isso, que derruba a tua imunidade, ainda provoca o aumento da secreção, do edema dos seios da face, da mucosa dos seios da face, o que acontece? Essa bactéria pode proliferar de uma forma mais acelerada, levando um quadro de sinusopatia bacteriana, complicando uma infecção inicialmente viral. E aí, nesse caso, você acaba tendo que lançar mão de antibióticos. Essa bactéria também pode dar, então, pneumonia e pode dar um quadro de sepsis, que seria aquela infecção generalizada, sempre de muita preocupação e muito risco. Por isso que é importante, nesses casos, combater essa infecção bacteriana com antibiótico. Eu reputo como um erro aquela pessoa que começou com um quadro infeccioso agora, viral, e de cara fazem antibiótico. O antibiótico é para combater a infecção bacteriana. O antibiótico não vai interferir na infecção por esse vírus. E aí é outra história, aí seria um antiviral que eu vou falar para vocês também. Existe outro problema que complica o H1N1 ou qualquer outro vírus influenza, que é a síndrome de Guillain-Barré, que é quando você tem uma doença autoimune, o seu organismo produz anticorpos contra
o sistema nervoso, causando uma paralisia ascendente, pegando primeiro os membros inferiores, subindo, e quando acomete o diafragma, né, você começa a ter dificuldade para andar, começa a ter quedas por causa dessa comprometimento neurológico, e você pode ter a paralisia do diafragma, e se o diafragma não movimenta, eu não respiro, e a falência respiratória. Essa é uma complicação que pode ocorrer até 6 semanas após o quadro infeccioso, não depende muito se foi um quadro grave ou não, e é um fenômeno autoimune que pode ocorrer com o vírus influenza e com vários outros vírus, inclusive algumas intervenções dentárias, algumas infecções intestinais, alguns produtos também podem dar Guillain-Barré. A média do Guillain-Barré numa população é em torno de 1 caso para cada 1 milhão de habitantes por ano. Então, num país ou numa cidade que tenha 10 milhões de habitantes, são cerca de 10 casos por ano ocorrendo ali, e nem sempre a gente consegue definir qual foi o fator desencadeador. Porque como o Guillain-Barré pode ocorrer até 6 semanas após, ou seja, 42 dias após o quadro infeccioso, ou a intervenção, ou a cirurgia, fica difícil nesses 42 dias de amarrar qual foi o fator desencadeante. E pode ter sido, inclusive, algum produto que foi aplicado. E outro tipo de complicação são as descompensações que podem ocorrer nas doenças crônicas. Então, paciente que tem problema renal crônico, pulmonar crônico, que tem diabetes, que tem doença enfisematosa, ou seja, esses quadros crônicos que comprometem a viabilidade desse cidadão podem ter o seu quadro descompensado quando você enfrenta uma infecção pelo vírus influenza ou qualquer outra infecção. Então, para esses 2 primeiros fatores que eu falei da pneumonia, né, provocada pelo próprio vírus, ou o quadro de meningoencefalite provocado pelo próprio vírus, e as complicações causadas, no caso pela infecção bacteriana, eu consigo melhorar isso melhorando a imunidade. As complicações do tipo autoimune, como o Guillain-Barré, eu não consigo, interferindo com a imunidade, mudar muito essa incidência. Isso vai acabar ocorrendo de qualquer forma. Então, entenda como é que o vírus faz. Ele entra dentro da célula do organismo, a célula-alvo, via respiratória, por exemplo. Lá ele se replica dentro daquela célula, se utilizando de todo o equipamento que essa célula tem. Então, a célula produz o vírus, e aí essa célula repleta de vírus, essa célula não estoura. Essa célula vai liberando, como se fosse um brotamento, saindo os vírus influenza. E nesse processo de sair daquela célula, leva inclusive um pedacinho da célula humana revestindo esse vírus, que a gente chama de vírus envelopado, que são vírus que têm uma camada lipídica no seu entorno, e por isso que se eu lavar a mão com água e sabão, ou álcool 70, eu acabo inativando esse vírus. Mas nesse processo de brotamento, já que ele não rompe a célula, eu posso utilizar o oseltamivir, que é o Tamiflu, ou o zanamivir, que é o Relenza. Esse tipo de medicamento, ele impede que haja o desligamento desse vírus da célula. Então, ele inibe a neuraminidase, que é uma enzima que cortaria esse cordão umbilical. Essa medicação inibe, e aí a célula fica com aquele vírus preso. Ele não se solta. Aí vai a sua célula de defesa, vai lá e fagocita e come e impede que esse vírus acometa outras células. De certa forma, baixando a concentração ou a quantidade desse vírus. E quando eu diminuo a quantidade de agente infeccioso, eu favoreço a minha resposta imune, porque eu dou uma combalida nesse vírus e faço com que a minha resposta imune, portanto, prevaleça. Mas para você fazer essa medicação, tipo o oseltamivir, que é o Tamiflu, que só pega vírus influenza, se faz necessário você iniciar o quanto antes. Não dá para você ficar esperando, poxa, não estou legal, estou com vírus influenza, eu vou ver se eu não piorar, eu tomo, se eu piorar, eu tomo remédio. E aí o vírus já se replicou. Por isso que essas medicações antivirais, como é o caso do Tamiflu, ele funciona muito bem nas primeiras 24, 48 horas de iniciar os sinais e sintomas. Depois disso é complicado. Tem como você fazer vacina para tratar? Não. Tem como fazer vacina para prevenção. E aí tem uma coisa que eu acho que pouca gente sabe. Existe, a grosso modo, 3 tipos de vacina. Tem a vacina
trivalente, que tem 2 influenza A e 1 influenza B, que está no posto de saúde, e tem uma vacina tetravalente, que tem 2 influenzas do tipo A e 2 influenzas do tipo B. Então tem 1 influenza a mais nessa vacina do serviço privado. Mas mesmo no serviço privado, existem 2 tipos de vacina tetravalente. Tem uma vacina da Sanofi Pasteur, que tem uma quantidade maior de antígeno, e aí a resposta imune seria melhor. Para vocês terem uma ideia, eu sei que é um dado muito técnico, mas a vacina comum tetravalente e a vacina também trivalente tem 15 microgramas de um determinado antígeno. Essa vacina para idoso tem 60 microgramas, ou seja, tem 4 vezes mais antígeno. E por ter mais antígeno, dá um pouco mais de reação local, mas a resposta imune é mais robusta, é melhor. Então, se você tiver que optar em fazer essa vacina na clínica privada, busque essa vacina tetravalente se você for idoso, obviamente, para os idosos, tá bom? E o tratamento já falei. Agora, quero fazer também a prevenção? Quero. Não quero fazer vacina, não gosto de vacina. É um direito que você tem. E de que forma você vai melhorar a tua resposta imune? A fazer aquele shot, eu vou fazer isso ainda para você ver, shot com limão, cúrcuma, com gengibre, com própolis, com mel. Fazer isso de manhã, isso reforça sim a tua resposta imune. Tenha hábitos de vida saudável. A medicina, o estilo de vida tem que ser levado a sério. Inclusive, o segredo é, estando enfermo, eu mantenho os pilares, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, e a saúde oral. Isso para prevenção. Se eu adoecer, desses 7 pilares que eu defendo, vai ter um pilar que vai ter que ficar para depois, que é a atividade física. Você não vai, com o organismo já comprometido por um processo infeccioso, sobrecarregar com uma atividade física. Então, mantenha os pilares da medicina do estilo de vida, com exceção da atividade física, que aí você vai ter que fazer um repouso aí, talvez por 4, 5, 6 dias, até você recobrar a sua saúde. É claro que nem sempre eu consigo saber, olhando para o paciente, examinando o paciente, se aquele vírus é influenza, ou é um coronavírus, ou se é dengue, zika, chikungunya. E é por esse motivo, quando eu não tenho uma determinada recurso diagnóstico para dar o diagnóstico de imediato, tem testes que eu posso fazer de uma forma rápida, que em 15 minutos tem um resultado, e diz se é Covid, se é influenza, mas eu sei que nem sempre eu tenho acesso a esse tipo de recurso. E eu acabo, por causa disso, fazendo medicações antivirais que tenham um espectro mais amplo, que pegue vários vírus diferentes. E no caso do oseltamivir, que é o Tamiflu, ele só pega vírus influenza. Ah, mas quais seriam as outras moléculas? Aquelas velhas moléculas, como eu não posso ficar falando aqui, porque senão o canal é derrubado, mas aquele produto que a gente andou defendendo há pouco tempo, eu já venho defendendo há bastante tempo, que não tem patente, que é muito barato, esse produto pega também vírus influenza, né? Então tem vários trabalhos falando sobre isso, e acho que vale a pena a gente, já que não tem como definir qual é o vírus envolvido, e o oseltamivir só pega o influenza, se eu não tiver certeza de ser influenza, eu acabo então utilizando esse recurso de utilizar outros medicamentos que têm um espectro de ação mais amplo. O segredo é não subestimar, não negligenciar e não perdoar e não esquecer, porque o vírus influenza e qualquer outro vírus, no início, ele é bonzinho, mas depois ele derruba você, mas depois ele pode derrubar você. Então, quer melhorar a tua resposta imune? Tá aí segue as dicas que eu acabei de passar para você. E aí, de 0 a 11.911, qual é a minha nota, por favor? Você sabe por que eu estou pedindo 11.911, não sabe? Se sabe, comenta aí, tá? Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Tchau, tchau, valeu.